Vamos lá. Mais um vídeo do Eric Ayrton. Mangás esquecidos com artes incríveis. Mano, Yosuko no Never... É Yakisoku no Neverlands, né? Não é Yosuko. É Yakisoku no Neverlands. Mano, que decepcionante, Com a na moral. quantidade massiva de mangás competindo pela nossa atenção todos os dias, não é surpresa nenhuma que até mesmo Tem um monte de mangá que é one shot que nunca ganha adaptação ou ganha verba pra conseguir. Quer dizer, ganhar aval da... bom dia, boa tarde, boa noite. Eu quero chegar a 1K no final desse ano, então por favor, se inscreva no canal. Acompanhe as lives que eu faço todos os final de semana. E é isso aí, continue com o vídeo. Da Jump ou das produtoras pra continuar, mano. muito boas acabem sumindo Ou tem muita novel que não ganha adaptação em mangá. da percepção do público com o passar do tempo, desaparecendo totalmente da roda de conversas, tendo esse triste cenário. Eu nem leio muito mangá mais. Tinha que começar a ler mais. Hoje eu irei desenterrar obras que foram injustamente esquecidas com o tempo, mas que contam com uma característica muito especial. Elas possuem artes absurdamente caprichadas. E o mangá mais merecedor de aparecer nesse vídeo, senhoras e senhores, é The Greyman. Tem gente que só o Zold conhece essa bomba aí. Meus bruxos, o que foi que aconteceu com The Greyman? Essa obra já foi um dos shonens mais populares dos anos 2000. Não chegava no mesmo nível de popularidade do Big Three, mas ainda assim tinha uma base de fãs bastante sólida. Mas enquanto esses outros shonens conseguiram prosperar e superar o teste do tempo, The Greyman foi completamente esnobado. Você não vê uma alma penada sequer falando desse negócio. Antes da gente falar da arte desse mangá, que eu já adianto, é um esculacho, vamos dar uma breve contextualizada na história, pois a maioria das pessoas ou não conhece ou nem se lembra mais. A trama gira em torno de Não faço ideia de que Walker, esse negócio. um jovem exorcista que vive em um mundo assombrado por demônios, ou melhor dizendo, Akumas. Numa primeira olhada, dá pra pensar que eles são demônios genéricos de qualquer obra de fantasia, mas a coisa aqui é muito mais elaborada, meu bruxo. Tudo começa quando alguém, tomado pela dor de perder uma pessoa querida, acaba Cria um atraindo bicho. a atenção de uma figura bizarra conhecida como Conde do Milênio. Esse lazarento aí é o grande vilão da obra e aparece quando alguém está de luto, oferecendo seus serviços para trazer a pessoa amada de volta à vida. Só que quando a esmola é demais, meu bruxo, o santo desconfia, né? Essa ajuda do conde tem um preço terrível. A alma do morto até retorna, mas ela é presa dentro de um corpo mecânico feito de matéria escura, tornando-se assim um mero fantoche do conde, sendo forçado a matar quem fez o pedido, que geralmente é a pessoa que ele mais amava, e roubar a sua pele para se misturar entre os vivos. E sim, Eita. o Allen caiu nessa armadilha. Na tentativa de reviver o seu pai adotivo, que era a pessoa que ele mais amava, o Allen foi enganado pelo conde e acabou transformando o próprio pai em um Akuma, sendo obrigado a matar o velho de novo para libertá-lo. Então a premissa é que você tem esse vilão com visual bizarro que tá literalmente montando um exército de fantoches, usando para isso do luto e da dor das pessoas. E a missão de vida do Allen se torna chutar a bunda do Conde do Milênio e libertar as almas presas dentro dos Akumas. Os primeiros capítulos estão lá mais para configuração de mundo e introdução de personagens, tendo aquela vibe de missão da semana. Mas aos poucos o enredo de The Greyman vai se conectando com uma trama muito maior e abrangente, apresentando reviravolta atrás de reviravolta, personagens incríveis e um vilão que se mostra cada vez melhor e mais complexo a cada arco. E assim como a história cresce com o tempo, a arte também tem uma melhora absurda. O mangá é escrito e ilustrado por Katsura Hoshino, e a evolução dessa mina é uma das mais gritantes que eu já vi em um mangá. Em qualquer obra de longa duração é completamente esperado que a arte do autor melhore com o tempo, já que a prática leva à perfeição. Mas no caso da Hoshino não foi apenas uma melhora técnica no desenho. Eu diria que com o tempo o traço dela meio que mudou de demografia. No começo de The Greyman, o traço da Hoshino era claramente shonen, desenhado com linhas pesadas, enquadramento dinâmico e painel. Que nem Tower of God, depois que foi parar na segunda temporada do quadrinho, que lá na... É coreano, o Tower of God é coreano. Lá na Coreia, eles têm eles fazem divisão de temporadas, tipo... que nem anime, eles fazem divisão de temporadas. Desenhados de forma bem impactante. A segunda temporada de Tower of God, questão artística é incrível, mas eu
Eu não vou ler aquela bomba. Eu não vou ler, é muito chato. Do lado ruim dessa primeira fase é que as cenas Foi mal. de ação em si não eram lá muito boas, mas em compensação a arte tinha um diferencial muito legal, a estética gótica e sombria, marcada por cenários obscuros, arquitetura europeia e simbolismo religioso pra todo lado. O mangá tem toda uma pegada de era vitoriana bem obscura, sabe? Muitas vestimentas e uniformes eram super ousados e seguiam aquela vibe bem edgy que a garotada adora. No entanto, isso ainda é um shounen, né, meu bruxo? Então a autora cria um contraste desse tom sombrio com visuais mais leves e infantis, dando uma aura de Halloween divertido pra Que nem Soul olha Eater. só pro vilão da obra. Ele é basicamente uma caricatura infantil de cavaleiro vitoriano, mas misturado com um duende macabro. Agora, uma coisa que você precisa saber sobre Digger Man é que ele passou por muitos hiatos, e alguns deles foram Meu bem Deus. longos. Então às vezes quando a autora voltava, ela já estava desenhando de um jeito totalmente diferente. E em uma dessas idas e vindas, Digger Man tinha virado a casaca e adotado totalmente uma estética de mangá shoujo. Os personagens começaram a ficar com traços muito mais Meu suaves e Deus. delicados. Olha só pro Ali, por exemplo, ele saiu de um protagonista clássico que você vê nesses shounens feijão com arroz e começou a adotar uma estética típica de garoto bichonen. A estética da obra começou a se aproximar mais do drama visual que a gente comumente vê em mangás shoujo, né? Com uma diagramação muito mais expressiva, um foco nos olhares, nas emoções que cada personagem sente, em painéis mais etéreos e contemplativos, sendo desenhados com muita riqueza de detalhes. Essa mudança de tom fica muito a gosto do freguês, mas do ponto Meu de vista Deus. puramente técnico do desenho, é inegável o quanto o trabalho artístico da Hoshino melhorou com o tempo. É realmente uma pena que essa obra seja tão esquecida, pois ela tem uma das melhores narrativas que eu já vi em um mangá shonen. Mas ainda assim, eu entendo os motivos que levaram ao esquecimento do Digger Man. Digamos que as pessoas É a mesma não coisa que querem Hunter x outro Hunter. Berserk ou Hunter x Hunter na vida É a mesma delas, coisa. né? Como eu disse antes, essa obra passou por muitos hiatos, que foram ocasionados por problemas de saúde da autora. Hoje em dia, ela é publicada trimestralmente, ou seja, 4 míseros capítulos por ano. Essa periodicidade baixa, unida dos vários hiatos, acabou gerando danos absurdos na popularidade da obra. Porém, os fãs que se mantêm fiéis e que aguentam a ansiedade que é esperar os novos capítulos saírem, sempre são recompensados com uma obra que só melhora com o tempo. Agora, como próximo mangá da lista, eu vou fazer um fanservice pra mim mesmo e falar de Airgear. Obra escrita e ilustrada por Ito Oguri, mais conhecido como Ogreat. Esse é meu desenhista de mangá favorito e tem um dos traços que eu acho mais divertido de estudar. Cada ilustração que esse cara desenha é algo digno de ser usado como wallpaper. Airgear é um mangá que começa com uma premissa bem simples. Nós acompanhamos Itsuki Minami, ou apenas Ikki. Ele é aquele típico delinquente juvenil japonês, briguento, impulsivo, mas que no fundo é gente boa. A sua vida dá uma guinada quando ele entra no mundo dos AirTracks, patins motorizados que permitem o usuário fazer feitos completamente sobre-humanos. Com AirTracks, os personagens conseguem fazer feitos insanos de parkour, como andar sobre paredes, pular de prédios e, em capítulos futuros, fazer manobras em cima de jatos no meio do céu. Pois é, meu bruxo, se você leu qualquer coisa escrita pelo Ogreat, você sabe muito bem que ele tem a mania de começar a história simples e depois tornar ela a coisa mais exagerada e complicada possível. O que começa com uma trama urbana simples, com gangues disputando territórios através de batalhas de AirTracks, rapidamente escala para conspirações globais, organizações secretas, experimentos genéticos e poderes que são quase divinos. Chegou em um ponto em que a erva que o escalonou tanto que chegou a ultrapassar os tiers comuns. Tava pra escrever, tava tão forte que você tem até mesmo o Barack Obama trocando de corpo com um adolescente pra aprender a andar de AirTrack. What the fuck? Rapaz, a história disso aqui é muito viajada e tem gente que não curte esse tipo de proposta. Agora, apesar da história de Airgear não ser uma unanimidade, ao menos existe um consenso absoluto sobre a obra, de que a arte que ela apresenta é divina.
Tipo, olha essas ilustrações, como diabos o Wargreat desenha essas coisas? No começo, Airgear já tinha uma arte boa, mas ao longo dos mais de 10 anos de publicação, o Wargreat transcendeu. Há muitas coisas que chamam a atenção no visual desse mangá. Uma delas é a sensação absurda de movimento. Dizem que o cinema é a única forma de arte que consegue imprimir movimento nas coisas. Mas quem diz isso é porque nunca abriu um volume de Airgear. A ilusão de movimento que o Wargreat consegue imprimir nessas ilustrações é de explodir o cabeção. O simples movimento de um cara levantando de uma cadeira é absurdo. Sendo cadeirante. Sentir como ele se levanta lentamente e toda a tensão que vem junto com isso graças ao alto contraste da imagem. Os personagens desse mangá parecem nunca estarem parados. Eles sempre estão em transição, inclinando, girando, torcendo, como se desafiassem a gravidade, tudo de uma forma exagerada. Um dos elementos que mais contribui para a sensação de movimento e dinamismo em uma imagem são as perspectivas forçadas. E o Wargreat não economiza nesse departamento. O domínio que esse cara tem da técnica de discurso é surreal. Os personagens desse mangá parecem que estão saindo das páginas e algumas pessoas podem não entender o quão importante isso é nessa obra. A imersão, né, pô? Entre aspas, tem que ter. Sistema de poder do mangá são os patins. E o mangá inteiro gira em torno das aí vira Blade, aí vira Digimon. Dos saltos, dos combates aéreos que os personagens fazem usando esses air tracks. E ter essas perspectivas e ângulos ousados é fundamental para conseguir vender a ideia do mangá. Mas não é só de movimento que esse mangá vive, meu bruxo. Se liga nisso, olha o quão detalhado esse mangá é. Cada página é uma massa gigantesca de coisas acontecendo e elas são desenhadas de forma hiper detalhada. É aquele tipo de página que você simplesmente para pra ficar admirando, observando cada linha, cada pequeno detalhe que foi colocado ali. Vai botar Shokugeki no soma, né? Explicado como perfeccionismo por parte do autor. O Wargreat também é um cara que é conhecido por ser aficionado por desenhar mulheres fogosas, né? Afinal isso aí. de contas, ele é um cara que começou a carreira fazendo rentão e nunca abandonou totalmente esse lado no trampo dele. Mas não é só nisso que ele é aficionado não, meu bruxo. Ele é completamente tarado em desenhar maquinário. Ele é hiper detalhista na forma como desenha pequenas máquinas, estruturas, componentes que parecem ter sido desenhados com precisão. Queria ter estudado engenharia se não tivesse preguiça e não fosse ruim em exatas. Você olha para essas máquinas e elas têm tanta riqueza de detalhes, pequenas pecinhas desenhados com muito perfeccionismo, que até te engana, fazendo você pensar que o funcionamento dessas coisas poderia ser viável. Agora, não tem como não falar de um mangá do Wargreat sem citar o uso que ele faz de alegoria visual. Ao invés de dizer diretamente o que está acontecendo na cena através da escrita, ele traduz emoções, sensações e até conceitos mais abstratos através de ilustrações simbólicas. Durante certos momentos não é raro ele desenhar composições completamente malucas, com elementos simbólicos que não estão realmente ali na cena de fato. Esses elementos são colocados para reforçar o que os personagens estão sentindo ou o que a cena quer passar. É uma maneira mais sutil de contar a história através das ilustrações. Às vezes você nem entende direito o que ele está querendo representar, mas a imagem em si parece tão interessante, tão singular, que você consegue apreciar aquilo pelo puro e simples prazer estético que essas imagens oferecem. Se duvidar, essa aqui é a característica que eu mais gosto no traço do Wargreat. Como próximo integrante, eu confesso pra vocês que eu dei uma pequena roubada, pois eu coloquei o The Promised Neverland. Ele nem de longe é tão esquecido quanto os outros dois mangás que a gente comentou. Essa obra foi absurdamente popular há poucos anos atrás. Teve até um live action que passou aqui no Brasil. Eu lembro que no auge de popularidade desse mangá, as pessoas falavam que ele era o novo Death Note. E negativo, que mano. Fazia sentido, nada, tá ligado? Você tinha ali um jogo de gato e rato, cheio de estratégia, tensão psicológica e aquele clima constante de se der um passo em falso, tudo acabou. Mas do mesmo jeito que esse mangá estourou de popularidade super rápido, ele também foi esquecido com a mesma velocidade. Poucas pessoas comentam sobre Neverland hoje em dia, a não ser que seja pra falar mal. Tudo porque esse mangá caiu na mesma categoria de obras como Nanatsu no Taizai, que sofreram danos irreparáveis na sua popularidade graças a uma adaptação de anime. Não, ele já caiu em decadência
decadência antes da adaptação, pô. Admito que a primeira temporada foi muito boa e conseguiu fidelizar muita gente que se transformou em fã da série. Mas a segunda temporada, meu irmão... Não, já tava em decadência depois do... Antes do... da adaptação do anime. Cagado, pois o autor acelerou demais as coisas pra finalizar a história rápido e com isso você gerou uma mancha gigantesca na obra. Mas ainda existem muitas coisas boas pra se falar sobre Neverland. Uma delas é a arte do mangá. Apesar do mangá ser escrito pelo Kaio Shirai, a arte é da ilustradora Pozuka Demizu. E meu Deus, essa mina é muito boa. Uma característica muito forte da Demizu que você pode encontrar tanto em Neverland quanto nos seus trabalhos pessoais é o senso de escala dos personagens em relação ao ambiente. Ela ilustra personagens muito pequenos contrastados com cenários ou criaturas muito grandes. Essa ideia de pequenez diante do mundo é uma assinatura do trabalho dela e se encaixou muito bem em Neverland, pois tem um peso bem simbólico. As crianças são frequentemente representadas como menores do que tudo ao redor delas, dos corredores do orfanato, das criaturas demoníacas e até mesmo da natureza ao seu redor. Essa escolha visual ajuda a transmitir a vulnerabilidade da situação deles. Eles estão em um mundo onde eles são pequenos, fracos e frágeis, tendo que sobreviver principalmente usando a cachola. No geral, a Demizu é uma ilustradora muito narrativa. Ela gosta de contar histórias através das suas ilustrações pessoais e a gente também vê isso no mangá de Neverland. Você sempre consegue extrair uma sutil narrativa que está sendo contada através de cada ilustração. Até mesmo nas páginas coloridas que em muitos mangás são só os personagens pousando para a câmera, aqui ela procura comunicar algo através dos seus desenhos. Outra característica que eu amo no traço dessa autora é o jeito como ela consegue imprimir uma grande variedade de rostos e design nos personagens. O que é algo que muitas obras pecam, diga-se de passagem. Meu Deus, Clannad não tem como. Mas aqui, cada personagem, desde o mais importante até o mais bucha, tem um rosto e visual bem distinto. Parte disso é porque a autora não se prende às convenções sobre como um rosto de anime deveria ser. Muito pelo contrário, ela distorce, estica, comprime, ela brinca com as proporções faciais de forma que foge completamente do padrão e dá muita variedade de rosto para os personagens. Além disso, ela varia muitos outros elementos, como estilo de cabelo, tons de pele, traços étnicos, e isso traz uma variedade visual que enriquece muito a obra. Essa coisa do traço não se prender a um molde pré-definido também contribui para outro ponto muito forte do mangá, que são as expressões faciais. Quando você não está preso a um molde rígido, você tem muito mais liberdade para deformar, exagerar e realmente transmitir emoções intensas dos personagens, e é exatamente isso que a autora faz, de um jeito bem assustador às vezes. A forma como os personagens se expressam muitas vezes te deixa apreensivo ou com os nervos à flor da pele, deixando a cena muito mais imersiva. Você realmente consegue entender o que os personagens estão passando. Algumas expressões são super sutis, deixando a coisa propositalmente bem desconfortável. Tipo, olha o rosto aqui da Isabela, por exemplo. A expressão e o trejeito que ela faz quando ela tá prestes a enviar uma das crianças pro abate é tão bizarra e desconfortável, sabe? Esse é um mangá que realmente não tem medo de experimentar com as expressões dos personagens. Agora, se eu tivesse que escolher a minha característica favorita da arte dessa moça, eu diria que é o estilo de pintura. Uma coisa que eu já tô de saco cheio são essas pilhas de mangás coreanos. Nossa, é tudo igual, mano. Não é que possível. apesar de serem totalmente coloridos, usam sempre o mesmo estilo de pintura cel shading extremamente plástico. As pinturas de Neverland também são digitais, São pastel. mas são muito mais agradáveis. Elas têm ali um ar mais rústico e natural, e uma das características mais fortes dessas pinturas é que a autora quase sempre trabalha com tons terrosos, ou seja, variações de marrom, ocre, bege, laranja queimado e vários tons de amarelo. Quando ela usa esses tons, acaba passando uma vibe de um mundo orgânico, feito de materiais naturais ou antigos. Essa combinação de cores é tão presente ali nos trabalhos dela que já virou praticamente uma assinatura, tá ligado? Rapaz, eu fico muito triste de Neverland não ter tido uma boa... Não, esse bagulho já tava em decadência bem antes da segunda temporada. Tava bem legal. Eu pretendia ler só um pouquinho do mangá pra refrescar minha memória pra esse vídeo, mas a história te deixa tão envolvido que eu acabei lendo o mangá inteiro em poucos dias. Eu ainda acho que ele é uma história que vale bastante a pena, mesmo que o final não tenha tido a melhor conclusão do mundo. Agora, o anime, meu bruxo, finge que não existe. Enfim, meus bruxos, realmente, um anime triste, horrível. Qual mangá você acha que anda meio esquecido por aí, mas que tem uma arte top digna de ser usada como wallpaper? Escreve aí nos comentários. É isso aí, mano.
A arte é facilmente uma arte mais linda que eu já... Eu tenho que melhorar minha arte, mano. Só que eu fico com essa palhaçada de, tipo, fazer um monte de coisa, um na frente do outro. Aí eu só consigo agilizar outro projeto se eu já ter terminado o antigo. Mas eu já tinha iniciado um novo projeto no meio de outro. Aí eu terminei um novo projeto que eu tinha feito no meio de outro e esqueci do antigo, que era pra ter terminado antes. Olha que merda. É muita dopamina. A dopamina no cérebro cheio de dopamina.